paz esteja com todos, caros ouvintes e acompanhantes do nosso canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Eu, Samuel Cordeiro, estou aqui na companhia do irmão Jefferson para falarmos um pouco sobre uma passagem que ela é tanto utilizada pelos cristãos para defenderem uma suposta doutrina, quanto também pelos espíritas para também defenderem a sua doutrina. Paz seja contigo, irmão Jefferson. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a visão de Saul quando esteve com a feiticeira em Endor. Meu irmão Samuel, paz seja convosco, a todos os nossos irmãos, nossas irmãs que têm nos acompanhado, nossos amigos, nossas amigas. Seja bem-vindo a mais esse estudo. Hoje é um tema muito relevante, até um tema de nossa lição aqui, que temos passado nos sábados, um tema corriqueiro aqui, que temos aprendido, um tema recorrente às nossas lições. E é importante que você tenha uma visão bíblica sobre o assunto. Então vamos aí discorrer um pouco sobre o tema, claro que resumidamente. E você que aí tem nos acompanhado, quer sugerir algum tema de estudo aí, que em sua visão está correta, quer que nós demos um respaldo sobre o assunto, ou mesmo aí quer sugerir um tema que você tenha dificuldade no entendimento, fique à vontade, pode sugerir aí nos comentários, pode entrar em contato conosco, até particularmente, se não quiser sugerir nos comentários e nos sugerir esse tema, que estaremos fazendo um estudo sobre esse tema para o teu melhor conhecimento. Então, como na introdução falamos, há um ocorrido dentro da história do primeiro rei de Israel, ungido por Samuel, que era Saul. E nós não vamos ler aqui todo o contexto, está lá no livro de 1 Samuel. Se você quiser, você pode decorrer lá, discorrer sobre o assunto dentro deste livro. Mas lá, num contexto, nos diz que Saul foi rejeitado devido a erros cometidos por este. Davi foi ungido, porém Saul ele ainda continuou tentando não abandonar ali o seu reino, tentando ainda consultar a Deus, tentando ter uma resposta de Deus, irmão Jefferson? E, caros ouvintes, nós vemos em determinado texto bíblico que Saul ele pegou e foi consultar uma feiticeira. Então aí nós já entramos num tema bem delicado, com relação aos mandamentos de Deus. Irmão Jefferson, nós vemos que inclusive nessa passagem Saul, quando ele se disfarça para procurar a feiticeira, e quando ele encontra a feiticeira, como os homens dizem que é a mando de Saul, a própria feiticeira fica com medo, irmão Jefferson, porque o próprio Saul perseguia esse tipo de gente. Justamente Saul ali, nos tempos em que era zeloso da doutrina bíblica, da Torá, ali dos ensinamentos da Torá, ele perseguia esse tipo de pessoa que fazia essas coisas no reinado dele, ali no reinado de Israel. Mas logo após ele ter deixado ali de cumprir com os ensinamentos de Deus, ter contrariado a voz do profeta, ele viu que não mais Deus fazia parte com ele, Deus mais não lhe respondia sobre os assuntos, porque era comum da época, através do profeta. Os reis buscavam a Deus através dos profetas. Então, quando eles queriam saber as coisas, não somente os reis, mas as pessoas comuns também, Deus falava com eles através dos profetas. E ali Saul deixou de fazer certas coisas que não agradaram a Deus por mandado do profeta, e Deus se afastou de Saul. E Saul não queria largar o reino, não queria largar o trono, nem o reinado, e provavelmente nem as coisas boas que o reinado lhe trazia. Daí, com o passar do tempo, Deus enviou, ali você vai ver aí nas escritas de 1 Samuel, 2 Samuel, Crônicas também, e Reis ali, você vai ver que Deus ordenou que se buscasse um novo rei a Israel e mandou Samuel até Davi, ungí-lo como rei de Israel. Nós vamos aqui também entrar no tema sobre a questão da feitiçaria, do consultar espíritos maus ali, que segundo a Torá não são lícitos, não são para o povo de Deus. O povo de Deus, ele busca a Deus através de oração, através
de oração é que se encontra Deus. Então nós temos um Espírito que nos ensina, que é o Espírito de Deus. Ele faz morada no crente, morada no cristão, no Filho de Deus, como seja a melhor forma de você entender. Ele faz morada e ensina nós através do seu Espírito. Não precisamos buscar espíritos maus. Sim, podemos falar com grande autoridade que esses espíritos que são buscados não são espíritos que procedem da parte de Deus, são espíritos rebeldes que desceram de lá, e a gente sabe como é que esses espíritos desceram de lá e vieram para a terra. Então nós vimos que Saul, né, ele já foi rejeitado por Deus, mas como entender então a figura de Samuel aparecendo para ele, né? Inclusive falando de coisas que realmente vieram a acontecer depois. Então isso que acaba confundindo muita gente a acreditar numa suposta vida logo após a morte. Então hoje vamos falar um pouco sobre isso. Inclusive, né, se você quiser acompanhar o texto onde narra esse ocorrido, você pode ler em 1 Samuel 28, do verso 7 ao verso 20, que tem toda essa narrativa que aqui nós estamos mencionando. Então, primeiramente, né, nós devemos analisar a forma da escrita desse texto, e tem um versículo especial que eu vou ler aqui para todos nós, que nos dá uma pista do que aconteceu, e esse é o verso 28, é o capítulo 28, no verso 8 de 1 Samuel, que diz assim: E Saul disfarçou-se, e vestiu outras roupas, foi com ele 2 homens, e de noite chegaram a mulher, e disse, peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria, e me faça subir a quem eu te disser. Então, o primeiro ponto, irmão Jefferson, que nós notamos aqui, é que Saul ele já vai e já solicita aquilo que Deus condena, que é o espírito de adivinhação. Então, irmão Jefferson, essa já é uma primeira pista do que o que viria dali não podia ser uma coisa vinculada a Deus, né? E justamente ele foi de uma forma ali estranha às vestes de rei, né? Ele se disfarçou e foi com mais 2 homens. Além de Deus condenar esse tipo de coisa, a pessoa que conhece a doutrina de Deus, conhece os ensinamentos das Escrituras, ele já vai de uma forma envergonhadora. Ele se disfarçou, ele foi disfarçado, buscar coisas estranhas ali. E também já foi com um propósito. Chegou e falou para a mulher: quero que te faça subir quem eu chamar. Então ali ainda tinha ali, talvez por relações com povos que não eram da parte de Deus naquela época, ele já sabia que a feiticeira conseguia fazer subir ali alguma coisa. Mas se você notar no texto, ele, com o olho dele, com os olhos dele, ele não vai ver Samuel mesmo. Inclusive, né, no verso 14 desse mesmo capítulo de 1 Samuel 28, diz assim: entendendo Saul que era Samuel. Então o escritor ali deixa bem claro que Saul entendeu que era Samuel, porque a feiticeira invocou um homem, né, um ancião que vestia uma capa. Então Saul, quando olhou aquilo, né, a Bíblia diz no verso 14, entendeu Saul que era Samuel. Então ele já nos dá outra pista interessante, né, para nós sabermos que realmente não era o profeta Samuel, porque se fosse o profeta Samuel, né, realmente, a Bíblia teria algum problema, né, de contradição muito clara, porque há vários pontos. Primeiro, né, que ensina a não consultar aos mortos, que também não permite a feitiçaria, o espírito de adivinhação, e também a Bíblia é muito clara com relação ao destino dos mortos. Então todo um ensino, toda uma doutrina seria quebrantada, né, se nós entendêssemos de uma forma totalmente contrária ao que realmente interpretando que seria realmente o profeta Samuel que retornou do mundo dos mortos, né? Ou seja, retornou da sepultura. E outro passo importante para nós entendermos aqui que não era Samuel, está no capítulo 15 de 1 Samuel, que eu vou pedir para o irmão Jefferson ler para nós. 1 Samuel 15, 26, que também diz uma coisa bem interessante. O que diz lá, irmão Jefferson? Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Então, irmão Jefferson, o próprio Samuel recebeu a palavra de Deus e disse para Saul: eu não tornarei contigo. Então, irmão Jefferson, faça uma pergunta:
poderia Samuel desobedecer a ordem de Deus, reencontrando novamente com Saul ainda assim após a sua morte? Dificilmente nós vamos achar aparato bíblico para essas coisas. Nós podemos achar extra-bíblico, aí cada um com seus pensamentos, cada um com seu modo de ver a sua religiosidade, mas na Bíblia não, porque Deus já tinha rejeitado Saul. Samuel disse ainda vivo, aqui essa passagem que eu acabei de ler, 1 Samuel 15, 26, Samuel ainda estava vivo quando ele falou isso: eu não vou contigo porque Deus já te rejeitou, para que não sejas rei sobre Israel. Então Saul já sabia que ele não tinha nada da parte de Deus, por isso ele procurou outra coisa que não fazia parte das coisas de Deus. Então é muito simples aí de se ver. Quando não está com Deus, a tendência do ser humano é procurar coisas que são contrárias aos ensinamentos de Deus. Por isso ele procurou ali a feiticeira de Endor. Mostra como a espiritualidade de Saul estava embaixo, né, se é que ela ainda existia. Tanto é que se você ler 1 Samuel 16, 23, lá vai falar que ainda um espírito mal vinha, né, e atormentava Saul. Inclusive relata que Davi, né, o aliviava quando tocava a harpa. Então nós vemos que o que a degradação espiritual também pode ocasionar, né, chegando a cometer atos que são totalmente abomináveis a Deus. Então nós já vemos, né, que não pode ser Samuel, porque primeiramente Deus ordenou que ele não voltasse a ter com Saul. Então se nós cremos que era Samuel, ele estaria desobedecendo a Deus mesmo após a sua morte. Se nós crêssemos que foi Samuel, nós deveríamos mudar toda a doutrina que Deus ensinou com relação ao destino dos mortos, né? E também, se fosse realmente Samuel, nós poderíamos às vezes tentar usar da feitiçaria e o espírito de adivinhação com amparo bíblico, né? Nós poderíamos dizer o seguinte: não é tão errado assim, porque se o próprio Saul usou e realmente Samuel apareceu, Samuel sendo um homem de Deus, então como é que isso pode ser tão errado assim, né? Então já nos traz vários contrastes com toda a doutrina do divino, né? E um ponto interessante também, só para complementar, é o verso de Eclesiastes, no capítulo 9, verso 10, que diz assim: porque na sepultura para onde tu vais não há nenhuma obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então a Bíblia é muito clara em relação à sepultura, à morte do homem. Então, então fica a pergunta, irmão Jackson: o que aconteceu ali que se realmente aquilo que apareceu para Saul ainda profetizou algo, né, que iria acontecer? E, irmão Jackson, nós encontramos justamente essa resposta, né, lá no livro do profeta Isaías. Eu vou pedir para, antes de você responder essa pergunta, né, você ler, eu vou ler, né, para ficar mais fácil, eu vou ler o versículo, né, eu quero que você responda essa pergunta: o que pode ter acontecido ali? Então Isaías 8, verso 19 diz assim: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e adivinhos, que chiureiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á aos mortos? Justamente. Então vamos aí contextualizar só um pouquinho dessa passagem que o irmão Samuel leu. O povo de Deus consulta o seu Deus, como foi falado aqui na lição. Aqui, essa é uma referência bíblica, Isaías 8:19. Então, o povo de Deus consulta Deus. Então, aqui nós já vemos quem que foi ali que apareceu, quem que foi invocado pela feiticeira de Endor. Consultai os que têm espíritos familiares e adivinhos. Então, nós sabemos ali, pelo entendimento que nos é bíblico, que são demônios. Nós podemos falar claramente para você que nos ouve que são espíritos de demônios. São esses espíritos familiares, eles ficam rondando suas casas, rondando suas famílias, e são demônios aí, muitos demônios, porque pela Bíblia nós entendemos que a terça parte das estrelas do céu, quando fala estrelas do céu, são demônios, e eles foram jogados para a terra naquele grande dia de luta que esteve no céu. Então, tem muitos demônios, e esses demônios, eles sabem tudo o que se pratica nas casas, se pratica aí nas suas famílias. Então, fica muito fácil deles se acertarem ali com as pessoas que praticam essas coisas contrárias a Deus. Eles falam tudo. É provável que cada vez que as pessoas procurem esses feiticeiros, esses adivinhadores aí, essas pessoas aí
tem esses espíritos familiares que nós chamamos de demônios. São demônios que contam tudo sua vida, todas as suas coisas, seus problemas para as pessoas aí. Daí você vai, procura essas pessoas, as pessoas que têm esse costume, procura essas pessoas e através desses demônios é falado na boca das pessoas o que acontece na sua vida. E nós vemos, né, que assim como aquele espírito sabia quem era Samuel e falou com Saul, nós vemos até nos nossos dias, né, muitas pessoas às vezes se convertem totalmente porque tiveram passagens em suas vidas, né, onde um familiar morto veio, conversou com a pessoa, às vezes falou algo que só ela sabia, né, e aquilo impacta de uma forma que, por mais que você creia nos mandamentos de Deus, aquilo ainda é mais forte. E nós vemos, né, que infelizmente isso está no mundo, né, e pelo amparo bíblico nós percebemos que existem esses espíritos chamados familiares, justamente porque eles usam, né, dos familiares que já não estão mais entre nós para talvez iludir, enganar as pessoas. Tanto de outras formas, né, que há vários relatos, aí, vários folclores, várias histórias que tem muito relação com isso, né, que é um tema que a gente não vai aprofundar aqui, mas explica, né, esse verso de Isaías explica claramente o que ocorreu lá com Saul, né, uma vez que todo amparo, como nós falamos aqui, bíblico, não dá margem para nós crermos que era realmente o profeta que se fez presente logo após a sua morte. Mas então é isso, irmão Jefferson, espero que tenha ficado bom conteúdo. Fizemos de uma forma bem rápida aqui, né? Se você quiser falar conosco, ter acesso inclusive à lição que trata desse tema, manda um e-mail para nós, converse conosco que a gente pode enviar o material para você. E é isso, irmão Jefferson, se tiver alguma consideração final, senão já me despeço por aqui com a paz. Justamente, irmão Samuel, a minha consideração é que você que se diz filho de Deus, que procure conversar com Deus, com o nosso Pai, através do seu Filho Jesus Cristo. E Ele sempre nos dá o Espírito Santo para o entendimento correto das coisas. Não procurem adivinhos, não procurem feiticeiros, não procurem pessoas aí que consultam os mortos, porque os mortos não voltam mais a falar conosco. Morreu, só se espera o julgamento, só se espera ali a primeira ou a segunda ressurreição. Os mortos não têm parte das coisas que acontecem debaixo do sol, como diz lá o livro de Eclesiastes. Então é uma recomendação bíblica, procure o nosso Deus. Diz a Bíblia, o povo de Deus procura o seu Deus. Devemos conversar somente com o Pai, Ele que nos guia, Ele que nos protege de todos os males e que nos dá todas as coisas que necessitamos. Nós somos dependentes de um único Deus que é o Pai. Então desde já agradeço a todos e espero que nos próximos estudos aí vocês possam nos acompanhar. Muito obrigado por sua consideração e seu tempo. Paz seja convosco. Que a paz esteja com todos e até o próximo estudo.